senhor. O cara em casa, quando eu vi, eu me matava de rir, meu Deus. A Nicole não tá te esperando. Eu espero que não. É. Aqui eles pediram 1 minuto. É. Tá, vamos fazer uma sketch aqui. Uma sketch de corno. Uma bobeirinha que tá todo mundo vendo. Fazer do Jorginho. É. Das camisas dos Correios, eu boto uma cortina no braço. Boa noite. Tudo bem? Vamos começar então nosso tempo. Quero primeiro dar as boas-vindas a todo mundo, que eu já conheço, mas eu estou vendo que tem uns rostos novos também, visitantes. Então, boas-vindas também para vocês. Que bom ter vocês aqui conosco. Queria convidar vocês, antes de a gente partir para a nossa palestrante da noite, Nicole, que vai falar um assunto bem importante, bem legal para nós. Queria convidar para a gente estar cantando umas 3 musiquinhas, uns 3 louvores. A gente vai cantar 3 músicas. Maravilhosa Graça. Vamos cantar Por Tudo Que Tens Feito e Tua Voz. E essas 3 músicas não são só cantar por cantar, tem um propósito, um significado por trás delas. E é interessante a gente pensar também. Então a gente vai começar cantando da maravilhosa graça de Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós, e a gente vai cantar isso no refrão dela, maravilhosa graça. Esqueci. A gente vai cantar que Jesus morreu no nosso lugar, que nos salvou, que nos libertou, nos fez livres. E aí, em seguida, na segunda música, a gente vai poder agradecer por tudo isso, ter um coração grato, não só por esse sacrifício que nos trouxe uma nova possibilidade de vida, uma vida nova, mas também por tudo que Deus faz por nós, por tudo que Ele tem feito e o que Ele vai fazer nas nossas vidas. E a gente vai poder terminar, então, pensando que agora a gente pode tomar uma decisão de querer viver o que Deus quer para nós e não a nossa vontade, que às vezes é falha. Então, queria convidar vocês, pode ficar sentado, pode ficar de pé, bem à vontade. Creio que vamos ter a letra aqui também. Vamos ter a letra. Quebra o pecado e as trevas, cujo amor é tão poderoso. O Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Abala a terra com seu trovão, nos deixa sem ar, nos deixa sem chão. O Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz o caos de volta à ordem, quem faz os órfãos
filhos e filhas, o Rei da Glória, o Rei da Glória, quem reina no céu com sua justiça, brilha como o sol em sua grandeza, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Do início, eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me
faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Vamos baixar nossas cabeças, ter um tempo de oração. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, por tudo o que Tu tens feito por nós e que a gente sabe que Tu ainda vai fazer, Pai. Obrigado porque Tu nos cuida, Tu nos ama, Tu está com a gente, mesmo com a gente, quando a gente nem percebe, Pai. Então, muito obrigado por isso. A gente quer ser grato essa noite, quer reconhecer que Tu é o Deus das nossas vidas e que a gente precisa de Ti, Pai. Então, muito obrigado por todo o cuidado que Tu tem conosco. Te agradeço por essa noite aqui, que a gente vai poder estar ouvindo sobre um assunto bem importante, bem especial. Que possa estar abençoando a Nicole em tudo que ela for falar, Pai. Que seja um tempo muito bom, muito legal para nós também, Deus. Então, é isso que eu oro, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. As crianças que ainda não foram, vai ter um momento bem especial ali dentro, podem estar indo, eu acho que vai ser aqui embaixo. Então, hoje as telas pregando uma peça em mim, só porque o tema era esse, ele decidiu hoje tudo dar um pane. Eu disse, tudo acontece, tudo coopera, né? Acabei de falar para as gurias ali, dizendo o meu nervosismo de falar em casa, que é tão mais fácil a gente falar num lugar que ninguém nos conhece, né? Mas eu estava ali cantando e quero compartilhar um pouquinho com vocês. Não se preocupem, porque eu já sinalizei o Dani para me avisando o tempo, tá? Porque às vezes eu engato e não paro mais. Mas quero só contar para vocês de que falar em público, para mim, é algo totalmente improvável. Porque quem me conhece um pouquinho mais sabe o quanto eu sou tímida, o quanto eu falar com amigos já é uma coisa que já é difícil, não é fácil. E então, falar em público, então, nem se fala. Tive a oportunidade já há alguns anos de falar, e o meu primeiro tema foi sobre casamento. E a primeira coisa que penso, eu digo, o que eu vou estar falando de casamento, cheio de coisas que precisavam ser resolvidas no meu casamento. E eu entendi, e hoje, com o tema que a gente vai falar hoje também, eu entendi que Deus me usa para falar aquelas coisas que eu preciso curar no meu coração. E que eu não preciso fazer todas as coisas que são as certas, mas sim entender que Deus me dá a oportunidade de fazer novo a cada dia. Então, é algo que eu vou trazer para vocês, mas é algo que também eu preciso estar ouvindo e estar pensando isso dentro da minha casa. E já é a terceira vez que eu falo sobre as telas, e cada momento Deus me direciona para algo totalmente diferente. E outra coisa sobre o falar em público, que eu também queria dizer para vocês, que eu tenho a oportunidade de falar em lugares que não são cristãos. E em todo lugar, sem querer, eu acabo falando de Deus, porque eu entendo que o meu falar em público é uma forma de eu levar Deus para as outras pessoas. Então, Deus nos usa nas coisas mais improváveis, é onde Deus nos usa quando eu digo eis-me aqui. Então, para começar, quero trazer um pouquinho sobre as orientações. Dá para ver, né? Sobre as orientações que se tem sobre o uso de tela, o que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, o que a OMS fala. Então, eu quero trazer um pouquinho mais técnico sobre isso. Ah, tá. Para onde eu aponto? Tá, foi. Vamos me coordenar em 2 lugares, tá? Então, o que a OMS fala sobre o tempo de telas para cada faixa etária? De 0 a 2 anos, evitar exposição mesmo que passiva. Ou seja, passiva, quando ele diz, é na frente da TV, sem o celular, sem estar mexendo ativamente, ou um jogo. De 3 a 5 anos, 1 hora por dia, sempre com supervisão. De 6 a 10, de 1 a 2 horas por dia, com supervisão. E de 11 a 18 anos, de 2 a 3 horas do dia, em áreas comuns da casa. Esse ponto aqui, que eu quero chamar a atenção, é o que é dito que é sempre com supervisão, dos menores e nos adolescentes, sempre em áreas comuns.
até o fim eu me acho. A OMS, então, ela fala sobre o período de rápido desenvolvimento físico e cognitivo. Hoje conhecemos, e depois da pandemia ficou muito mais claro para nós, porque na pandemia as crianças tiveram muito mais exposição a telas, até porque até as aulas eram em frente a telas. E algo que a gente percebeu, quando as crianças retornaram para o ambiente coletivo, algumas dificuldades. E tanto que lá na Casa do IP, que a gente abriu em 2020, bem no meio da pandemia, a gente recebeu várias crianças para uma avaliação com traços parecidos com crianças autistas, ou crianças com transtorno de déficit de atenção, porque se percebeu crianças muito agitadas, ou com dificuldades na fala e na comunicação, dificuldade de resolver problemas e dificuldade de questões motoras. Então, a gente sabe que o uso de uma forma sem um controle de tempo pode estar, assim, trazendo atrasos no desenvolvimento da criança. Então, hoje, na escola, a gente vê crianças que daqui a pouco se encaminham para um neurologista para avaliar um transtorno de déficit de atenção, mas são crianças que ficam muito tempo em telas. Na verdade, ela não tem algo específico, mas como ela fica tanto tempo exposta a algo passivo, sem o criar, sem o pensar, o quanto isso pode estar afetando. Também algo que se traz é o período onde os hábitos são formados. De 0 a 6 anos é onde a gente cria os primeiros hábitos na criança. Hábitos de higiene do sono, hábitos de alimentação, hábitos de exercícios físicos. Então, é naquele primeiro momento. E daí, se a gente vai pensar na alimentação, hoje a gente vê muitas crianças que, para comer, ela tem que estar na frente de uma tela. Então, o que a gente está formando, que hábitos que a gente está construindo naquela criança? Que ela precisa uma superexposição para que ela coma, mas ela está comendo sem saber o que ela está comendo, a quantidade, se ela já está satisfeita ou não. Então, tem várias pesquisas que mostram isso. E também o risco de obesidade, o impacto no desenvolvimento motor, como a gente já falou. Eu vou pulando, porque... A Sociedade Brasileira de Pediatria, então, ela fala que pais e educadores devem exercer a mediação e também assumirem a responsabilidade de limites quanto ao uso. Então, como lá no início a gente viu a importância da mediação, porque eu não vim aqui dizer o que é certo e o que é errado, mas o meu papel de pai, na hora que eu estou dando um celular para o meu filho, cada família, depois a gente vai estar falando um pouquinho mais, ela vai criar uma regra, ela vai criar um padrão, e que não existe o que é certo, o que é errado. Eu vou ter que definir dentro da minha casa. Mas o que eu não posso é abandonar uma criança na frente de uma tela, ou até mesmo não construir alguns limites sobre o que ela está acessando, sobre o que ela está olhando. Se daqui a pouco eu vou dar uma rede social para o meu filho, mas ainda não tenho uma idade para que possa estar fazendo. Então, eu vou ter que estar burlando data de nascimento. Então, que a gente tenha esse senso crítico, esse critério de estar pensando sobre isso, se aquele é o tempo necessário. Hoje se fala muito sobre o filme Barbie, né? Lembrei muito sobre isso. E algo assim que eu creio que não adianta a gente privar os nossos filhos de assistirem coisas que mostram algum tema polêmico. Porque, na verdade, o meu papel como pai é ensinar os meus filhos sobre aquilo. Então, daqui a pouco, dei um exemplo de Barbie, né? Mas tantos outros, principalmente agora a questão do gênero, que é tão forte. Então, é mais fácil eu sentar do lado do meu filho, olhar junto e conversar sobre aquele tema, do que eu simplesmente criar uma regra que aquilo é proibido. Porque eles vão crescendo. Crianças pequenas, eu consigo ter um controle do que pode e o que não pode, mas chega lá na adolescência, esse controle já não vai ser mais assim. Então, é melhor eu fazer a mediação de conversar com a criança sobre aquilo que está sendo assistido do que simplesmente proibir. Até porque o mundo hoje, as crianças vão se deparar no mundo e vão se deparar com situações. E eu estou preparando eles para essas situações ou eu só estou criando uma proibição? Outro ponto aqui, que quem me conhece, vou falar, mas vou contar meu exemplo também, que não usar de 1 a 2 horas antes de dormir. Gente, isso é a regra, tá? Isso é a regra. Eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir sem tela. E o que a regra diz, né? O porquê? Porque afeta a melatonina.
Então, tu pode ter que é a luz azul, né? Ela afeta a melatonina, tirando o sono ou criando sonolência durante o dia, além de questões de memória. Então, organicamente, isso é comprovado. Mas aí tem uma Nicole da vida que só dorme com o celular. E foi muito cômico, né? Porque eu e a Fábio, a gente teve a oportunidade de dormir juntas num retiro, vamos ter de novo a oportunidade. E ela não conseguia dormir por causa da minha tela. E eu estava dormindo, ela tentava desligar e eu acordava e continuava assistindo, né? E ainda dizia para ela que eu não estava dormindo. E por isso que é muito individual. A gente tem que entender o motivo, a causa daquilo. Eu, na verdade, há muitos anos atrás, eu sofri de crise de pânico e crises de ansiedade. Então, e era à noite. Então, a forma como eu controlar era assistindo algo. Porque daí a minha cabeça focava no que eu estava assistindo e não deixava desenvolver o transtorno. Então, cada um tem. E daí é muito difícil, dentro da minha casa, eu dizer para os meus filhos que eles não podem assistir antes de dormir. Porque eu tenho que saber que eu sou exemplo dentro da minha casa. Então, se eu como doce, eu vou conseguir segurar meus filhos por um tempo, mas vai ser totalmente incoerente se eu não proibir eles de comer doce, eu comendo do lado deles. Então, com telas, a gente tem que saber o que nos diz. O que é certo e o que é errado. Mas a gente tem que saber o que na minha casa vai funcionar e o que não vai funcionar. E o que eles falam ali também é sugerir atividades ao ar livre e em contato com a natureza. A natureza é uma das formas de a gente se conectar com o Criador. Então, a gente olha para a natureza e não tem como a gente não se conectar quem criou tudo aquilo. E Augusto Cury fala muito sobre contemplar o belo, que hoje um dos principais formas, mecanismos de a gente ter uma saúde emocional saudável é contemplar a natureza. É a gente parar para observar a evolução da natureza. Hoje mesmo eu estava sentada, daí eu falei para minha colega, olha lá, Milena, porque caiu todas as folhas numa árvore e começou a nascer os brotinhos, e semana que vem já está toda florida. E hoje, na forma acelerada que a gente está vivendo, no dia a dia que a gente está vivendo, a gente nem passa, nem vê que tem árvore. A árvore cai, ela é colocada outra coisa, às vezes a gente nem para olhar. Então, o quanto a gente tem que estar conectado com o momento presente. E o contemplar o belo é isso, entender que tudo tem um processo, que cada fruta tem uma estação, tem um tempo. E o quanto a gente conseguir se conectar com isso, a gente vai conseguir estar presente no presente. Porque hoje a nossa cabeça está pensando no futuro. Nas contas que eu tenho que pagar amanhã, nos desafios que eu vou enfrentar, nas atividades que eu tenho, ou o lazer que eu vou ter também. Só que pouco eu me conecto com o hoje. E Deus nos deu a oportunidade do hoje. Amanhã a Ele pertence. E às vezes a gente está tão preocupado com o amanhã e esquece de estar conectado com o presente, com o hoje. Vamos lá. Esse ponto eu trouxe para vocês. Agora, no último DSM-5, saiu o transtorno do jogo eletrônico. E às vezes a gente pensa que essa realidade está tão distante de nós, mas não, ela está muito próxima nos nossos adolescentes. Então, eu vou trazer alguns dados agora muito mais passando para vocês, mas para ter esse alerta de que é real. Hoje a gente vê, principalmente, os pequenos já têm uma questão do jogo, que entra no jogo e fica muitas horas. Mas os adolescentes hoje já está sendo diagnosticado como um transtorno. Então, ali, alguns pontos, eu vou falar rapidinho de alguns pontos de que está no DSM. Ter sintomas de abstinência quando os jogos pela internet são retirados. E esses sintomas, assim como a ansiedade, todo mundo tem momentos que está ansioso. Mas se gera um transtorno depois que se gera um período de tempo em que ele se permanece. Necessidade de passar quantidades crescentes de tempo envolvido nos jogos pela internet. Fracassar nas tentativas de controlar a participação dos jogos. Perder interesse por passatempos e divertimentos anteriores em consequência aos jogos eletrônicos. Enganar membros da família, terapeutas ou outros em relação à quantidade do tempo. Fazer uso de jogos pela internet para evitar ou aliviar o humor negativo, por exemplo, sentimentos de desamparo, culpa, ansiedade. Colocar em risco ou perder algum relacionamento, emprego ou oportunidade educacional ou carreira significativa devido à participação
em jogos pela internet. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa responsabilidade no meio de tudo isso. Trouxe um monte de informação e agora eu vou falar no nosso dia a dia, qual é a nossa responsabilidade com isso. Então, eu trago o texto de 1 Coríntios 10, 23, que diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me traz benefícios. E o quanto isso é verdade na nossa vida. Faz 21 anos, agora em setembro, que eu faço parte dessa igreja. E esse foi um versículo que me parece que abriu os olhos naquele momento. Porque eu vinha de uma igreja onde era muito forte o legalismo. O legalismo, eu tinha um norte do que fazer e o que não fazer. As regras que eu tinha que cumprir e as regras que eu não tinha que cumprir. E quando me caiu as escamas sobre esse texto, foi muito significativo essa liberdade em Cristo. Mas eu entendo que naquela época talvez eu não tinha maturidade para realmente entender o que esse texto nos diz. Porque para eu ter a liberdade em Cristo, para eu ser livre, para eu estar liberto da escravidão do pecado, eu tenho que ter meu coração alinhado a Deus. Porque naquela época eu pensava assim: eu sou livre em Cristo, então eu posso ir numa balada de noite, eu posso sair com os meus amigos de noite, mas eu estou em Cristo, eu não vou errar, eu não vou pecar, eu vou fazer o que é certo, mas posso estar lá, dependendo do meu comportamento. E não tem problema, não é isso, não é legalismo, mas é muito mais do que isso, essa liberdade em Cristo. É eu saber que eu sou livre para crer nele, para fazer o que a vontade dele tem para a minha vida. E para isso eu tenho que estar com o meu coração totalmente alinhado nele. Eu tenho que conhecer qual é a verdade para eu saber do que eu estou livre. Porque eu estou livre do pecado. Eu tenho uma vida de liberdade. Mas eu tenho que entender onde está o meu coração. Eu lembro muito quando o Roger estava conversando sobre as ofertas, né? E que ele deu o exemplo do sofá, né? Quem estava aí pode lembrar que ele deu o exemplo do sofá, de que naquele mês eu não ia poder dar o dízimo porque eu comprei o sofá, então não ia dar, mas o meu coração me dizia que estava tudo bem. E o quanto não é isso. Na verdade, o meu coração ele é enganoso. O meu coração, ele é pecador. Então, para eu seguir, eu ter essa liberdade, em primeiro lugar, o meu coração tem que estar aliançado no Senhor. Eu tenho que saber o que Ele me diz. Qual é o caminho que Ele diz que eu tenho que andar. Porque daí sim eu vou conseguir ter essa liberdade de acordo com como a Bíblia diz que eu sou livre. E quando a gente vai olhar o exemplo de Davi, Davi ele cometeu muitos erros, né? Principalmente falando em família. Quem conhece um pouquinho mais, a gente sabe que ele não conseguiu se enquadrar aos ideais de família. Porém, lá em Atos 13, 22, Deus falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. E o que eu vejo de diferença em Davi, e é o meu compromisso diário, é que quando eu errar, eu reconheço aquele erro diante do Senhor, que eu peça perdão para quem eu preciso pedir. Porque a gente vive no pecado, o nosso coração se inclina para o pecado. Mas eu tenho que saber a reconhecer e voltar atrás. E saber se o propósito que eu estou seguindo é o propósito que Deus tem para a minha vida ou não. Então, nós como família, a importância de a gente estar ensinando os nossos filhos qual é o caminho que eles devem andar, quem que eles devem seguir, quem eles devem conhecer. E nós somos o exemplo, porque eu posso até dizer, mas se eu não praticar, aquilo não vai ser significativo na vida dos meus filhos. Então, eu tenho que ensinar eles, mas eu preciso ser exemplo de vida com Deus a cada dia. E falando sobre telas, deixa eu pular aqui. A gente vai estar vendo também de que eu preciso ser exemplo dentro da minha casa. Se eu não consigo me desconectar do celular, para ter um tempo em família, para estar junto com eles, para ter um tempo de mesa, como que eu vou exigir algo dos meus filhos? Eu preciso ser o primeiro templo, eu preciso ser o primeiro lugar de exemplo. E hoje a gente vê famílias juntas, mas conectadas. Né? Às vezes a gente até brinca, eu vou mandar um WhatsApp para ver se tu me responde.
E é tão real na nossa vida, e eu penso assim, quantas vezes na minha casa a gente está todo mundo junto, mas cada um está num aplicativo, cada um está olhando alguma coisa, eu estou olhando uma série, o Dani está olhando outra coisa, as crianças no tempo deles. E enquanto eu não entender essa realidade e buscar a diferença, buscar fazer diferente, os nossos filhos vão estar seguindo o nosso exemplo. E hoje eu trabalho 90% do meu tempo no celular respondendo mensagem. E como eu estou controlando o meu tempo quando eu estou em casa? Porque hoje parece que mandou um WhatsApp, se a gente não responder nos próximos 10 minutos, a gente já está fazendo algo errado. E como eu estou conseguindo fazer esse filtro dentro da minha casa do tempo de parar, o tempo de família, o tempo de pegar o celular, como eu estou fazendo esse controle, como eu estou tendo esse cuidado. E tem um desafio que eu aprendi ano passado. Quando eu aprendi foi fácil de fazer, agora já é um pouquinho mais difícil. Mas o desafio é ficar sem telas 1 hora por dia, um dia por semana e 1 semana por mês. Esse é um desafio. E às vezes a gente acha, é fácil, né? Mas no dia a dia não é. Não é. Eu lembro que o meu pai fazia jejum de... Qual é que era a letra? De C? Qual era? Mas era C, né? Chimarrão, café e celular. Era o jejum que meu pai tinha uma época atrás. E eu pensava, nossa, celular, né? Às vezes a gente pensa, nada a ver, por que celular? Mas se a gente parar para ver o tempo que a gente fica, nós adultos, na frente do celular, e se a gente for equiparar um pouquinho do tempo que a gente fica com Deus, a gente vai ver o quanto é incoerente. E é uma realidade que a gente... Hoje a gente fala das crianças, né? O impacto que gera nas crianças, mas que impacto está sendo na minha vida o uso de celular? Será que eu estou conseguindo ser regrado ou eu só estou cobrando algo porque para os meus filhos não é bom, para os meus filhos traz prejuízo? Mas como que está sendo essa realidade na minha vida? E não sei em que momento que eu ia falar isso, mas lembrei agora, porque eu vou lembrando e eu vou dizendo depois, eu pulo se eu não ter falado ainda. Mas eu penso que a nossa vida com Deus, a gente vem no culto, a gente vai na célula, mas quanto Deus está sendo realidade na minha vida quando eu estou em casa? Eu até ouvi uma expressão, tem expressões que me marcam muito, que diz que às vezes é tão fácil falar em língua no domingo, mas é tão difícil eu controlar minha língua na segunda-feira. E isso é uma realidade, assim, como que está sendo? Porque aqui eu estou falando de tela, mas será que no meu dia a dia, junto com a minha família, eu estou conseguindo realmente levar Jesus? Na minha forma de falar, na minha forma de agir. E na nossa casa, na nossa família, é onde o lugar que a gente tem que ser o melhor. A gente tem que demonstrar o melhor de nós. Mas esses dias na célula eu estava dizendo que na minha família é o lugar que eu mais tenho dificuldade. Porque é onde eu mais mostro o meu egoísmo, é onde eu mais mostro o meu orgulho. Porque durante o dia inteiro eu consigo controlar. Eu até usei o termo na célula, tem dias que eu passo 8 horas do meu dia ouvindo grito, briga, discussão, e eu consigo lidar super bem com as crianças dos outros. Mas chega em casa, eles aumentam a voz, eu já perdi a minha paciência. E dentro da minha casa é onde eu preciso ser o maior exemplo. É onde eu preciso mostrar Deus. Aqui a gente está falando de tela, mas como está sendo o meu exemplo de vida com Deus no meu dia a dia? E o quanto a gente precisa pensar assim, em coisas, porque a gente faz o que é certo. A gente faz o que precisa ser feito. A gente vive em comunhão, a gente gosta de estar junto. Mas na minha casa, eu gosto de estar junto em família, eu tenho tempo de devocional, isso eu estou falando para mim também. Porque eu chego em casa podre de cansada. Eu quero chegar em casa, eu quero silêncio, eu quero olhar meu dorama e deu. Só que os meus filhos estão ali. Os meus filhos estão em desenvolvimento, eles querem contar novidade, eles querem falar do seu dia, eles querem... com toda aquela energia, e às vezes eu não estou disposta. Tem dias que eu não estou com vontade, estou sem saco. Eu quero viver a minha vontade, o meu egoísmo. Só que daí depois, quando chegar na adolescência, onde está no momento dele se fechar, onde que ele precisa ter a sua privacidade, eu vou estar lá batendo na porta, correndo para buscar conversar. Mas será que eu cultivei isso durante a infância deles? Assim como regras e combinados, eu cultivei isso desde pequenos, ou quando chega a adolescência, que daí a gente usa uma expressão like, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou falando dentro da minha casa, então eu vou usar alguns exemplos das crianças, mas eu quero que a gente deixe guardadinho aqui, porque senão eles vão ficar bravos. Mas hoje a Ana chama o Dani de meu herói bonitão.
E vai chegar um momento que ela não vai mais falar isso, que ela não vai mais dizer isso. E eu vou sentir saudade. E será que eu estou cultivando? Será que eu estou aproveitando esse momento no meu dia a dia? E quando eu estava pensando sobre isso, quando eu estava falando sobre isso, eu que tenho a vida de crianças pequenas ainda, às vezes eu me apavoro quando chegar lá na adolescência, depois a gente vai falar, porque eu sei tudo que é técnico e me apavora. Mas o que eu estou fazendo hoje para ter um bom relacionamento com meu filho adolescente depois? Depois eu vou falar de novo um pouquinho mais. Família, propósito de Deus. Eu gosto muito de falar as coisas que me marcam. Não, ainda tá, amor. Eu ia passar, mas ainda tá. Eu ouvi um pastor falando um dia que perguntaram para ele o que tem que vir primeiro na vida, né? O que tem que ser primeiro? E ele disse que, em primeiro lugar, tem que ser a família. E ele falou no meio do culto, assim, começou a gerar um desconforto, um murmúrio, até que uma pessoa disse assim, tá, mas e Deus não tem que ser o primeiro lugar na tua vida? Daí ele disse, se eu entender que Deus é a primazia do meu ser, eu sei que Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Na hora que eu estiver na minha família, na hora que eu estiver no meu trabalho, na hora que eu estiver no meu ministério, na minha igreja, eu vou saber que eu vou estar levando a Deus em primazia, porque Ele é o primeiro lugar na minha vida. Mas então, daí ele falou a família, eu digo que a família é o segundo lugar, porque é através da nossa família em que a gente resplandece a glória do Senhor. É através de como eu lido no meu dia a dia, do que eu ensino para os meus filhos, é que eu vou estar tendo a oportunidade porque o nosso primeiro ministério é o nosso lar. E às vezes a gente quer ganhar o mundo e a gente não está ganhando os nossos filhos para Cristo. Na semana passada, o momento que a gente mais conversa é de manhã indo para o trabalho, nós três. E o Pedro estava um pouco emburrado, estava bravo. E daí a gente tem mania de orar no carro. E a Ana sempre gosta de ser a primeira, daí depois sou eu e depois é o Pedro. E o Pedro não quis orar aquele dia, porque ele estava brabo. E daí a minha vontade é dar um chacoalhão, né? Dizer, vai, porque tu tem que orar. E eu disse, filho, tudo bem, tu tem a liberdade de não orar. Tá tudo certo, tu não quer orar agora, tu pode orar em outro momento. Tu não precisa aqui para nós. Mas tu tem que entender que Deus não tem netos, Jesus não tem netos. Que eu posso ensinar para ti o caminho, eu posso te mostrar quem é Jesus, mas se tu não fazer uma escolha diária de buscar Deus, de orar, de ler a Bíblia, eu posso te ensinar, mas essa escolha tem que ser tua. E eu fico pensando quantas vezes na minha vida eu não tenho que falar exatamente essa palavra para mim. Porque Deus não quer que eu faça algo por um... Como é que eles dizem? Mas por... É um ritual ou algo mecânico. Ele quer que eu faça de coração. Deus quer que eu busque Ele porque Ele é meu amigo. E eu dei o exemplo do Samuca e do Isaac, né? Eu disse, filho, tu não tem vontade de ver o Samuca e o Isaac a todo momento, de poder contar, tá vendo um joguinho, ver ele lá e tal. Assim nós temos que ter um relacionamento com Deus, que eu anseio a hora de poder falar com Ele, de ter um momento com Deus. E o quanto isso a gente vai falando e vai ensinando os nossos filhos, e é para nós também, é uma realidade na nossa vida. A gente tem que entender, às vezes a gente cria umas tabelas de rotina, né? Eu vou fazer meu devocional às 7 horas da manhã, eu vou fazer não sei o quê. E está tudo certo, mas eu tenho que entender que não é só uma parte da minha rotina, Deus. Deus ele tem que ser uma busca, porque eu quero estar com Ele. Então, ali, a gente já falou um pouquinho, mas por que motivo eu uso as telas, o uso das telas é permitido? Então, isso vai muito pelo como é a minha família. Qual é o combinado que eu vou fazer dentro da minha casa? Ou também de pensar o porquê que eu estou usando as telas nos meus filhos. Porque hoje a gente encontra famílias que usam telas como um ansiolítico. A criança está chorando, está agitada, não consegue parar. Eu vou lá dar um celular e a criança paralisa. E realmente ela se anestesia. E eu tenho que ter esse critério de pensar o porquê que eu estou usando, por que eu estou dando a tela para aquela criança. E até quando eu falei em Sapiranga, sobre essa parte, eu lembrei porque a gente tinha saído para viajar, umas 2 semanas antes de eu ter ido lá em abril, a gente tinha saído para viajar num hotel em Gramado. Na sexta de noite, a Ana dormiu lá na casa da Gi, e o Pedro dormiu no Pixel aqui.
Daí a gente pegou os 2 das noites do pijama, colocou no carro e foi para Gramado. Fomos pro hotel, um baita piscinão, passamos o dia inteiro na piscina. E o Dani já tinha comprado fondue para a noite. Aí o Dani disse, eu acho que a gente não fez uma boa escolha de data, olha a confusão, só vai dar tendel com as crianças, eles vão brigar, eles vão estar cansados, não sei o quê. Eu disse assim, Dani, vamos fazer um combinado então, a gente vai combinar com eles de que eles vão comer com nós, vai ter o tempo em que a gente vai comer, que a gente vai ter a janta e depois eles são liberados telas. Mas eu não contava que lá no hotel estava o Felipe e a Bianca, lá de Sapiranga. Aí eu olhei para eles e eu disse, meu Deus, daqui a 2 semanas eu vou estar falando de tela, vou eu para o restaurante e vou dar tela para os meus filhos olhar. E daí eu fiquei com aquilo, pensei, ai meu Deus, claro, eles nem estavam lá, mas a minha cabeça já ficou, né? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E daí eu fiquei pensando, muitas vezes a gente faz pensando no que o outro vai pensar. E qual é o problema dos meus filhos olhar um pouquinho de tela na hora da janta? Se eu consigo entender todo o contexto que eles passaram, que eles iam estar cansados naquele momento, e que a gente fez o combinado anterior de que eles iam jantar com nós, que a gente ia ter um tempo de família e depois tudo bem olhar. Só que às vezes a gente é 8 ou 80. Não, tu não pode olhar porque faz mal, só traz prejuízo. E às vezes eu acabo comprando umas brigas com meus filhos que não é necessário. Às vezes eu sou tão incisivo no meu limite que eu parto para o legalismo, de que não pode olhar. Mas eu tenho que entender que cada momento é um contexto. E que tem momentos, tudo bem. Vai ter viagens que eles vão poder olhar o tempo todo. Vai ter viagens que eles vão parar e vão estar conversando. E está tudo bem. Eu tenho que saber quais são os critérios que dentro do meu lar eu vou estar achando que é saudável ou não. E muitas vezes a gente vai muito pelo que o outro está falando, pelo que o outro acredita que é certo. E será que eu penso, como família, o que dentro da minha casa vai ser bom e o que vai ser ruim? Dentro da minha casa, hoje, eles ficam mais em casa de manhã. Então, eles podem olhar celular de manhã. E eles podem olhar final da tarde. Tem famílias que olhar de manhã não pode, ou olhar antes de dormir não pode. E está tudo bem. O que eu tenho que entender é que cada família vai criar uma cultura. E que o meu olhar não pode ser julgador, porque na minha casa funciona assim, mas talvez na outra casa não vai funcionar. E ali eu entro na microcultura familiar. A frustração a gente fala depois, mas a microcultura familiar, onde... Deixa eu contar mais uma coisa. Eu fui falar na SAP sobre microcultura familiar e eu levei um feedback negativo por causa disso. Porque lá eles trabalham questões de gênero. E eu disse que uma mãe... Eu falei bem assim, e daí eles me disseram que eu não estava sendo inclusa. Não estava sendo inclusiva na minha fala. Mas aqui eu estou como o corpo de Cristo, eu posso falar. Então, uma mãe, uma mulher, ela vem com toda uma rotina de família, ela vem com uma bagagem. Vem um homem com a sua cultura de família também, que é bem diferente uma da outra. E eu lembro, tem coisas que me marcam muito. Eu lembro que um dos primeiros cultos que eu ouvi do Roger, ele falou sobre o casamento, sobre a engrenagem da máquina. Que realmente, quando junta, ali vai se criar uma nova microcultura. Ali vai se criar um novo lar. E tem coisas que vão pegar uma cultura daqui, outras vão pegar dali, mas vai se gerar uma nova. E o que eu tenho que ter um cuidado com tudo isso, como a gente vai estar falando, porque eu olho o mundo a partir do meu óculos, a partir da minha visão. Só que isso não pode me levar a ser julgador pela realidade do outro. E hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade julgadora. Esses dias a gente estava conversando, eu e o Roger, e eu disse, eu vejo questões de... Eu trabalho bastante com crianças autistas, e às vezes tem mães com uma criança no chão chorando porque está num momento de crise e as pessoas passam querendo dar conselho do que aquela mãe tem que fazer, mas ela nem sabe o que está passando pela situação. E o quanto o nosso olhar tem que cuidar, porque quando a gente vê, a gente está julgando também. A gente olha aquela criança está fazendo manha. Por que não fazer? Ah, se fosse o meu! Quantas vezes a gente não disse e não pagou pela boca? Né? Então, a gente tem que cuidar que a nossa cultura, a nossa forma de ser família, não significa que é mais certo ou mais errado que o outro. E que a gente vai ter que estar criando um novo ser, mas eu tenho que ser mais empático com o outro. Buscar conhecer a realidade do outro. E muitas vezes a gente nem conhece e já está julgando. E como nós, como corpo de Cristo, a gente tem que ter cuidado. Porque daqui a pouco vai entrar uma criança diferente aqui. Daqui a pouco vai entrar algum contexto diferente de família.
Que talvez os padrões sejam lá parecido com Davi, que não seja o propósito de Deus, que faça coisa errada. Mas o meu papel não pode ser julgador, e sim de acolher e mostrar o que é a verdade, o que Deus quer que faça. Mas saber que não vai ser eu que vou dizer o que é certo e o que é errado, porque talvez o meu certo e o errado não seja o que Deus queira também. Então, o quanto a gente tem que ter esse cuidado. Então, ali a história do rabo de peixe também, para finalizar essa parte. Conta-se uma história em que a menina estava fazendo, a jovem estava fazendo como é que se fala aquelas coisas de peixe mesmo, que não frita? Assado? Um assado de peixe numa forma. E a mãe estava fazendo, foi lá, botou na forma, cortou a cabeça e cortou o rabo. Botou, assou. Aí a filha perguntou para a mãe, mãe, por que tem que cortar a cabeça e o rabo para fazer? Daí ela pensou, eu não sei, eu aprendi assim com a tua avó e eu só continuei. Daí a menina, muito curiosa, foi lá perguntar para a avó, então, vó, por que tem que cortar o rabo e a cabeça para fazer o assado de peixe? Aí ela olhou e disse, não sei, eu sempre aprendi dessa forma, a gente só continuou. Aí ela foi lá perguntar para a Bisa, para entender o porquê por que tinha que cortar, alguém tinha que saber o porquê. Aí perguntou para a Bisa, por que para fazer aquele assado, aquele prato, a gente tem que cortar a cabeça e o rabo? Daí ela disse assim, filha, o porquê eu não sei, mas na minha época na forma não cabia, então eu tinha que cortar para aproveitar o melhor do peixe. E quantas vezes hoje na nossa cultura a gente tem dois movimentos? Ou a gente segue de uma forma inconsciente tudo aquilo que a gente aprendeu na bagagem do nosso lar, ou a gente quer fazer totalmente diferente porque aquilo nos trouxe um impacto negativo. Só que muitas vezes eu vou fazendo sem pensar sobre aquilo. E eu sempre digo, Deus é o Deus que cura todas as nossas feridas. Deus é quem restaura. Mas se eu não disser qual é a ferida, e não pedir para Deus sondar o meu coração de onde vem aquilo, Deus não vai fazer algo que eu não mostrei, que eu não pedi. E hoje a gente sabe cientificamente que o inconsciente ele preserva algumas experiências que a gente viveu para a nossa preservação. Então, quando eu peço, claro, tem pessoas que buscam através de profissionais e está tudo certo. Mas se eu pedir para Deus, sonda o meu coração e me mostra por que eu estou agindo daquela forma. E eu quero contar algo aqui. Tomara a Deus, né, que não. Mas eu tinha meus pais foram morar na praia, né, ali quando a Ana nasceu. E a partir dali a gente já tinha alguns conflitos, já foi meio os trancos e barrancos naquela época. E quando meus pais vinham, eles vinham de mala. Então já não era mais aquele contato de ir lá, eu passava 2 horinhas e ia embora. Eles vinham de mala e vinham para dentro da minha casa. E eu percebia, né, isso já recentemente, há uns 2 anos atrás, eu percebi que quando eles estavam aqui, era a época que eu mais fazia faxina. Eu não conseguia sentar, que eu já vi uma sujeira e eu tinha que ir lá limpar. E daí eu sentava, e daí eu começava a brigar com as crianças, eu brigava com a minha mãe, que não fazia, eu brigava com o Dani, que deixava as coisas... E eu lembro que um dia no trabalho, eu cheguei e disse assim, meu Deus, quando meus pais estão em casa, eu trabalho mais do que se eu estivesse trabalhando o dia inteiro. E diz que a gente tem o poder da cura pela palavra. Na hora que eu disse isso, me deu uma luz. E ali traz 3 pontos, que a partir dessa história, que a gente tem que olhar para algumas ações que a gente faz, eu tenho que conhecer aquela ação como algo não está normal, eu tenho que me conectar de onde vem, o porquê eu estou fazendo aquilo, para daí, então, ressignificar. Então, eu comecei a falar com algumas meninas sobre aquilo, eu digo, eu não sei o que acontece, eu faxino. Aí uma menina disse assim, tu sabia que para te organizar o teu interno, tu começa a organizar o teu externo? E daí aquilo me encucou. Eu pensei, o que é? E daí eu pedi para Deus, Deus me mostra o que está acontecendo, porque eu não conseguia parar. Por mais que eu tinha consciência que o que eu estava fazendo estava paranoico, eu não conseguia parar. E daí o que acontecia? Quando meus pais iam embora, eu ficava com culpa porque eu não sentava e não parava um tempo de qualidade com eles. Então eu fui me dar conta que, na verdade, eu estava passando por uma situação com meus pais em que eu não tinha conseguido perdoar eles por algumas questões que Deus tinha me mostrado. Então, o que eu fazia? Eu começava a atuar, eu começava a faxinar, porque se eu sentasse, parecia que eu tinha a obrigação de falar com eles sobre aquilo.
E uma coisa que tu vai pensar totalmente, né? Mas inconscientemente era isso. Eu faxinava para não ter tempo de sentar com eles e daqui a pouco ter que lidar sobre esse assunto. E quando eu descobri isso, que eu conheci, eu me conectei do porquê a minha faxina, eu tive que ressignificar. Então, chegou um momento em que eu tive que sentar com meus pais e pedir perdão para eles e de perdoar eles por algumas questões. E deu umas faíscas naquele momento, foi de uma forma não muito sadia naquele momento, mas depois a gente sentou e conversou e eu consegui liberar o perdão por alguma situação. E era besteira. Era coisa das coisas que eles faziam com as crianças, as formas como eles reproduziam alguns padrões que eu estava vendo lá na infância. Mas eu precisei ter aquele momento para que eu conseguir ter um tempo de sentar e ter tempo de qualidade com meus pais. E muitas vezes a gente sai atuando e fazendo algumas coisas sem pensar o porquê. Então, a história do rabo de peixe é exatamente isso. Muitas vezes a gente segue padrões sem parar para pensar do porquê eu estou fazendo aquilo. Então, para concluir essa parte, vai dar o vídeo, será? É um videozinho bem curtinho, só para a gente encerrar essa parte. Ah, tá, eu tenho que passar, né? Eu preciso fazer alguma coisa? Se não passar, tudo bem. Mas não tem problema, na verdade foi um videozinho, algumas mulheres talvez lembrem, a Alessi mandou para nós, foi esse ano, início do ano, que é um vídeo até de prevenção. O vídeo de prevenção ao suicídio, em que fala muito sobre os exemplos, depois eu posso mandar para vocês, mas fica mostrando imagenzinhas em desenho da criança olhando para o seu pai no celular. Era só para finalizar esse tempo. Então, já que o meu tempo está acabando... Acho que acabou, né? Então, ele é só um videozinho só para a gente finalizar essa parte do que a gente esteja atento de como eu lido com o celular. Acho que a nossa primeira reflexão é essa, o que o celular vem ocupando dentro da minha casa, no meu dia a dia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os adolescentes. Foi um tema super polêmico na minha célula. Ainda bem que eu tive pessoas para me ajudar. Vai conversar um pouquinho. E o que eu acho bem importante é a gente entender o que é ser adolescente. E algo porque todo mundo sabe que a adolescência é uma fase bem desafiadora, e nós fomos adolescentes e a gente sabe que a gente também deu um trabalho bem danado naquela época. E que é normal, tem coisas que são normal da adolescência. Quem lembra de mim de cabelo vermelho? Trocar o cabelo faz parte da adolescência. Gente, era isso, era só isso. Porque a única coisa que eu tenho controle nessa época é o meu cabelo, porque o meu corpo está mudando, as minhas emoções estão enlouquecidas, então o cabelo eu tenho controle, então é o que eu mais mudo. Ou boto brincos, ou muitas outras coisas que são características, que são externos para cuidar do interno. Mas o que é importante a gente saber do adolescente, tem muitas coisas importantes, mas algo é que a criança... ela tem uma explosão de dopamina até os 11 anos. Então, a criança ela é fácil de divertir, ela é criativa, tudo enterte, tudo encanta.
Chega nos 12 anos, a partir dos 12 anos, a produção de dopamina, que é o hormônio do prazer, ele diminui para 1/3. Então, organicamente, o corpo já dá um boom. Então, aí a gente vê os 4 Is do adolescente, que é impulsividade, instabilidade, irritabilidade e individualismo. Então, organicamente, isso faz parte dessa fase. Então, eu tenho que entender o que é normal para eu saber o que eu preciso estar olhando que não está normal, que está fugindo dessa normalidade. Mas tem coisas que faz parte do adolescente. E foi muito legal a conversa que a gente teve na célula, porque tem coisas que às vezes eu fico batendo de frente com meu filho adolescente, e em vez de eu estar ganhando o coração, eu estou querendo lutar pela razão. E é uma fase onde eu preciso estar me aproximando com a minha criança, com o meu adolescente. Eu preciso estar perto, porque eu sei que ele vai ter que lançar voos, e que isso é necessário e é saudável, mas que ele saiba onde voltar quando não der certo. E se eu criar um ambiente de muita cobrança, de muito legalismo, de muitos não podes, na verdade, ele vai buscar essa ajuda em qualquer outro lugar, menos dentro da tua casa. Então, deixa eu voltar ali para a parte orgânica. Então, quando quando tem só 1/3 de produção de dopamina, acontece para que possa eliminar os estímulos concorrentes. Então, o adolescente precisa, para ter mais foco, disciplina, tem um raciocínio mais elaborado. Então, para que esse raciocínio aconteça, essa parte orgânica precisa estar acontecendo. E hoje os estudos dizem que o cérebro maduro é só depois dos 25 anos. Então, o nosso papel, aí a importância de a gente estar no acompanhamento dos nossos adolescentes. Porque olha o que acontece com o cérebro não maduro. Ele tem dificuldade nas funções de tomada de decisão, freio moral, impulsos, autocontrole, percepção de causa e consequência. Então, a importância dos pais de estar dizendo qual é o limite e qual é a consequência daquilo, mas permitir que o filho tenha mais liberdade. E até fala ali da questão da causa e consequência. Tem coisas que eu vou ter que permitir que o meu filho passe, porque ele só vai aprender porque a gente acha bem lindo, né? A gente diz, se tu fizer isso, vai acabar nisso. Mas o meu filho vai dizer, não, porque eu sei que não é assim, porque não vai acontecer dessa forma. E a gente, às vezes, vai precisar que ele veja que não deu certo para ele entender que aquilo que eu estou falando é real. Só que muitas vezes a gente sabe que vai dar ruim e a gente quer proteger. Mas tem coisas que eles vão ter que enfrentar, que eles vão ter que passar pela consequência para ter esse limite. E até um exemplo que fala ali é nos 18 anos, quando o filho começa a dirigir, tem um carro, um exemplo, né? Se teu filho está lá, está dirigindo, tu diz para ter cuidado, ele já trabalha, ele tem o dinheiro, ele coloca a gasolina, foi lá e bateu o carro. Nosso papel como mãe é dizer, eu te avisei, eu te disse para não fazer isso, que não ia dar. Mas, na verdade, se aquela situação já causou uma consequência, o meu papel é estar junto, estar acolhendo aquele menino, porque ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar com o dinheiro dele aquilo que ele fez. Mas não, o meu papel não é estar botando mais pressão. Até porque a fase da adolescência tem a questão do isolamento social, e isso também é organicamente comprovado, porque ele precisa desse tempo para dizer quem eu sou. Eu preciso me afastar dos meus pais para entender quem eu sou como indivíduo. E até a Dala compartilhou com nós, lá em Caxias, que de 0 a 6 anos, a figura de referência é a mãe. De 7 a 11 anos, a figura de referência para os nossos filhos é o pai. De 12 a 17 são os amigos. E depois de 18 volta o pai. E realmente a adolescência é tudo lindo, encantador, os nossos filhos, chama lá meu pai herói bonitão, tu é a minha princesa, e daqui a pouco vira um ser que a gente não conhece dentro de casa, que está agressivo, que já vem, já não quer mais com nós, a gente quer dar um abraço, já foge, já limpa mais, né? Não quer que a gente vá buscar na escola, não quer nos ver muito por perto, mas a gente tem que entender que isso é normal, e que ele precisa se constituir como sujeito. É o momento que eu estou dizendo, eu não sou minha mãe e meu pai, eu sou fulano. E isso é necessário.
Então, de entender que isso é normal, que isso é natural. Tem a produção de dopamina ali que diminui. Os adolescentes têm muito sono, eles dormem muito. E o que eu faço em casa? Mas tu é um preguiçoso, tu só quer dormir, tu não sai. Só que daí é o momento que ele está construindo autonomia. E eu sou a figura que digo que ele é bom, que ele é capaz, que ele pode, que ele é inteligente. Em vez de estar falando isso, eu estou reforçando aquele comportamento que só quer dormir, que não quer sair do quarto, que é... Entende? Então, o meu papel, as palavras de morte, como a gente sempre fala, que eu tenho que impulsionar o meu filho para voar, para conquistar o mundo. E muitas vezes, porque sempre diz, a gente está sempre preparando para algo. Eu estou criando o meu filho para ter a sua independência, a sua liberdade, ou eu estou criando um menino que é dependente de mim, que não consegue fazer as coisas sozinhos, daqui a pouco depressivo, ansioso. Então, a gente tem que saber que a gente sempre está preparando para algo os nossos filhos. E para onde a gente está preparando? O que a gente está ensinando? Eu vou pular, deixa eu ver o que mais é importante. Ali o mundo de ilusões de redes, daí entra para todos nós adultos também, que hoje tem estudos que diz que 15 minutos na frente do Instagram causa sentimentos em nós, sentimentos de depressão. Porque quando a gente olha uma rede social, só mostra o que é lindo, só mostra o que é belo, só mostra as viagens maravilhosas. E a gente olha, é só eu que não viajo, só eu que não vou para o hotel, só eu que não faço isso, só eu que não faço aquilo. E a gente muitas vezes não tem esse senso crítico de pensar, não, eu só vou mostrar aquilo que foi bom ou aquilo que é muito trágico, ou aquilo que eu preciso de uma corrente de oração. Mas o Instagram, ele serve hoje para vendas, para divulgar, para mostrar o que é bom, o que é bonito, aonde ir, onde não ir. E se para nós já é difícil ter esse senso crítico, imagina um adolescente, onde olha aquelas meninas magras, belas, maquiadas, cheias de filtro, e olha lá cheia de espinha. E pensa, gente, é só comigo que isso acontece. E é muito fácil cair nesse auto-engano de que tudo é belo lá na rede e, para mim, as coisas não são legais. Então, o quanto o meu papel dentro de casa. Hoje a gente vê adolescentes com transtornos alimentares, porque querem ser magras a qualquer custo. Gente, fui desclassificada, não sou mais, não vendo mais remédio, fui desclassificada. Sério. Quando eu fiz a divulgação, eu contei como a gente cai, e agora até dando esse exemplo, né? O quanto às vezes a gente é inocente, porque a gente cai em umas coisas muito bestas, que quando eu me dei conta, eu pensei, meu Deus, mas eles me disseram que eu ia perder peso e eu ia ganhar dinheiro. Quem não quer isso? E a gente vai sem filtro nenhum. E eu já tenho quase 40. Imagina um adolescente, só que hoje a rede social é uma fonte de perigo, porque olha os históricos que a gente vê de pedofilia, de tantas coisas ruins que tem a partir das redes, do jogo online. Então, a gente tem que proteger eles, mas não é proibindo, é ensinando. Fala dos alunos zumbis ali também, que fala, claro que não é tanto quanto o transtorno do jogo, mas hoje se vê alunos, adolescentes que chegam em casa, chegam na escola com sono, porque viraram a noite jogando, que viraram a noite na rede social, conversando com amigos, e daí eu faço a pergunta, onde eu estou nesse momento? Onde eu estou nesse momento onde os meus filhos viraram uma noite num jogo e eu não vi nem com quem ele está jogando, o que ele está fazendo, e no outro dia ele precisa estar na escola, ele precisa dar conta de algo que faz parte da idade. Então, meu papel não é proibir, mas saber o que é inegociável dentro do meu lar. É normal um adolescente querer ficar trancado no quarto. É normal, não tem problema. Só que, para mim, não é inegociável que nos momentos de mesa, momento de janta, de comida, a gente vai sentar junto. E cada um de nós vão ter que criar o que é inegociável dentro do meu lar. Eu lembro que, na minha adolescência, o meu pai não ficava muito em casa, era mais a minha mãe, mas não tinha opção de chegar uma visita e eu não estar junto. Isso não era permitido. Então, o que dentro do meu lar eu vou construir que é inegociável?
Porque tem coisas que eu não vou conseguir lutar por aquilo. Eu vou ter que permitir. As crianças pequenas, elas não querem a porta fechada porque morrem de medo. E às vezes a gente queria muito que eles ficassem trancadinhos dentro do quarto. Só que chegam os adolescentes, eles querem ficar só trancados. E está tudo bem. Mas o que vai ser inegociável dentro do nosso lar? E por isso que não existe um certo ou um errado. É o que dentro da minha casa eu não vou abrir mão. E daí vem o meu papel como família. Então, ali. Será que a tecnologia é a nossa vilã? Essa parte eu vou passar bem rapidinho também, porque a gente já falou muito sobre e o meu tempo já deu. Então, gente, a tecnologia, ela veio para agregar. Hoje, ela veio para nos mostrar um mundo de possibilidade, para a gente se conectar com pessoas distantes, para ser uma forma de venda. Mundo de trabalho hoje que possibilitou a partir das redes sociais, ela não é a nossa vilã. Na verdade, o que a gente tem que entender é que eu tenho que estar preparando os meus filhos para o contexto que eles vivem. Eu preciso estar preparando eles para a realidade que eles vão se deparar. E a importância disso. Então, a tela por si, ela não está certa nem errada, ela não é o problema. Mas o impacto que eu vou estar causando, o que eu vou estar me responsabilizando dentro de casa pelo uso adequado, essa sim é minha responsabilidade. Acompanhar os meus filhos, o que eles estão assistindo. Que nem hoje se tem muitas polêmicas de adolescentes que assistiram muito, jogaram muitos jogos de violência, foram na escola e mataram todo mundo. Será, gente? Será que um adolescente saudável, só porque ele está na frente de um jogo de violência, ele vai sair matando todo mundo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aí, o que eu faço? Proíbo jogos de arma dentro de casa. Não pode, porque daqui a pouco vai pegar uma arma e vai matar um. E, na verdade, na psicanálise diz que uma criança que brinca com arma vai ser aquela que nunca vai matar ninguém. E a gente sabe que tem muita mais coisa envolvida nisso. Mas o problema não é o jogo. O problema é que, às vezes, o meu filho está trancado dentro do quarto, eu não vejo que ele está passando por um problema, eu não vejo que ele está com uma situação na escola, que ele está com uma depressão, que ele está passando por sintomas, porque um adolescente que vai a ponto de matar alguém, ele não foi visto pela família, ele não foi visto pelos seus professores, e ele não foi visto pelos seus amigos de que ele estava dando sinais de que ele não estava bem. Então, para a gente entender que as telas não são vilãs, mas muitas vezes a gente está desligado sobre a realidade que eu estou vivendo. E o que é importante com as crianças pequenas é eu estar sinalizando o tempo e a previsão de o que vai acontecer. Se eu não der um planejamento para a criança de qual vai ser o tempo que ele vai olhar celular no dia, ele vai ficar, posso olhar? Posso olhar? E agora? Criei na viagem do Shrek o burrinho. Mas se eu disser que naquele tal horário ele vai olhar por tal tempo, eu vou estar acalmando essa minha criança. Então, pessoal, todos receberam um... Ai, meu Deus. Vou ter que ler. Todos receberam um cartãozinho. Foi algo que eu encontrei, em que eu quero estar falando um pouquinho com vocês. A gente falou já um pouco sobre as telas. Agora, eu quero estar compartilhando com vocês algo que a gente pensou como igreja. Mas, para isso, eu quero estar lendo... Ai. Está aumentando, tá. Então, noite em família. Essa é a missão de vocês quando sair daqui. Podem comprar um pacote de pipoca maior, tá, gente? Não precisa usar o saquinho. Para preparar um balde de pipoca, colocamos vários milhos juntos, todos eles na mesma panela, no mesmo óleo e na mesma temperatura. Mas já perceberam que os milhos não estouram ao mesmo tempo? Você já se perguntou por que isso acontece? Porque faz parte do processo. Cada milho estoura no seu tempo. Assim acontece na nossa família. Cada fase que vivemos tem um propósito criado por Deus. Diz na Bíblia, tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Sendo assim, há tempo para todas as coisas. Tempo de ser criança, de ser adolescente e de ser jovem. O que temos visto nessa sociedade acelerada que vivemos é o encurtamento da infância, da adolescência, muito precocemente. Estão tendo acesso a coisas que ela ainda não tem maturidade para discernir entre certo e errado. Aproveite essa lembrança para terem um tempo de comunhão em família.
Escolha um filme divertido e fique bem juntinho, saboreando uma pipoca quentinha. Esse momento irá criar uma linda memória no coração de vocês. Então, para a gente encerrar esse tempo, é de saber que a gente precisa usar elas como nossas aliadas, as telas. De ter momentos em família, ter momentos de conversa, ter momentos de mesa, ter momentos de que a gente possa estar se alinhando no mesmo propósito, na mesma visão de quem nós somos família. Então, ali, eu encontrei esse devocional essa semana, que diz, edifica a nossa família, Pai. Deixa eu ler o texto. Se não for o Senhor o construtor da casa... Óculos Linogueira, viu, gente? Por isso que eu estou lendo bem. Se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E eu e o Roger, a gente estava conversando muito assim, sobre a importância de ser família. Cada um de nós temos o nosso desafio. Nós, mãe, quando nasce o nosso bebezinho, ele já vem enrolado na culpa. Porque a gente não aprendeu, não tem manual de como ser mãe, de como ser pai, de como ser família. Mas a gente tem um manual que é a Bíblia. E a gente precisa desse tempo de conversa, de troca, para ver que o que acontece na minha casa, acontece na casa do outro também. E nós juntos vamos poder aprender juntos. E como igreja, a gente pensou em criar esse momento. Eu tenho até uma participante aqui, a Fábio, que foi convidada pela outra Fábio, ela participou com nós nos grupos. E o quanto é bom a gente ter momentos de poder conversar. E sempre permeado no que a Bíblia fala sobre aquilo. Então, a gente vai estar fazendo momentos, pensamos na segunda-feira, 1 hora antes, eu vou estar enviando direitinho as informações, mas 1 hora antes do curso de líderes de célula, a gente vai estar se reunindo como famílias aqui na igreja, todos são convidados. Daqui a pouco não pode vir o pai e a mãe, mas que venha um participante, para que a gente possa fazer um grupo de conversa e estar conversando sobre qual o propósito de que Deus tem para a nossa família. O que Ele espera? O que Ele espera para mim quando eu tenho filhos pequenos, filhos pré-adolescentes, filhos adolescentes. Porque a gente entende que como família, como igreja, a gente precisa se fortalecer como família. Porque a família é o nosso primeiro ministério e é onde a gente vai estar levando Deus para as outras pessoas. Eu queria fazer essa divulgação para vocês. Vou estar mandando mais detalhes depois. Mas isso era um pouquinho do que eu queria compartilhar hoje com vocês. Muito obrigado, Nicole. É uma coisa que nos alegra poder ter pessoas no nosso meio que vão falar para nós, mas também vão falar para os nossos amigos, para os nossos conhecidos. E como igreja, a gente quer promover isso, a gente quer ajudar as pessoas a entenderem o mundo que a gente está vivendo. E esses momentos são muito, muito importantes para isso. Então, a Nicole vai estar divulgando mais essa questão com as famílias, que a gente vê como uma necessidade. Temos a palavra de Deus, mas também as boas conversas, tendo a palavra de Deus como base, para a gente poder entender melhor, para a gente poder ser mais capacitados para esse mundo que tem aí, cheio de novidades, e que a gente, os pais, não viveram. Ou como nós, que já tem filhos maiores, tiveram que aprender muitas coisas batendo cabeça. Então, assim, a gente pode oferecer isso. Então, nós agradecemos a presença de cada um aí, muito legal. Divulgue isso. Essa palestra vai estar no nosso canal mais adiante. Vai editar ele, depois vai estar no canal. Então, tu pode assistir de novo. E se tu tiver alguém que tu possa, que sabe que tem uma necessidade sobre isso, mostre para essa pessoa, divulgue para essa pessoa. Sim, importante que a Nicole falou, esse grupo que está sendo falado aqui é aberto para fora, não é só nós. Não, por favor. Lembra das pessoas que estão... Pais que estão perdidos.
né? Não sabe o que fazer com seus filhos. Nossa, tá um caos dentro de casa. Convide ele para estar junto. Vai ser muito bom para a vida deles, certamente. Né? Então vamos orar para a gente poder concluir e agradecer ao nosso Deus por esse tempo. Nós agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos reunidos nesse lugar, ouvindo essas palavras tão boas que a Nicole nos trouxe. Queremos pedir a Tua bênção sobre a vida dela, Senhor Deus, capacitando ela, dando coragem para ela continuar essa caminhada que o Senhor deu para ela. Ajudar famílias, ajudar pessoas, crianças, adolescentes, Senhor Deus, nesse mundo que está tão perdido. Obrigado porque ela não faz só por ela mesma, mas baseado na Tua palavra, Senhor Deus. Tantas verdades que temos. E ela pode interpretar isso, pode ajudar as pessoas que precisam e necessitam. Abençoa a vida dela dessa forma, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui, nos dirija aos nossos lares, em paz, em tranquilidade, Senhor Deus, podendo também refletir sobre tudo o que ouvimos, Senhor. Colocar diante de Ti, Senhor Deus. Quem sabe também ajudar outras pessoas que não estão aqui e precisam dessa ajuda. Senhor, nos abençoe assim, dessa forma. E colocamos tudo isso diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite para todos. Muito obrigado.